O governo de Hermes da Fonseca foi um governo autoritarista repleto de revoltas e violência, que durou de 1910 a 1914. A eleição de Hermes foi bastante intrigante, pois a maioria das pessoas achavam que quem iria ganhar era um homem chamado Rui Barbosa, pois ele era uma pessoa bastante conhecida e intelectualizada. Porém, quem fez amizade com as elites da época foi o sobrinho do presidente Deodoro da Fonseca, o Hermes da Fonseca, que conseguiu vencer com mais de 400 mil votos. Em 22 de novembro, Hermes estava dando uma festa de posse. Tudo estava indo bem, mas às 22 horas, Hermes chamou a todos para fazer um brinde. Durante o brinde, uma baita explosão assusta a todos. Essa explosão havia sido um tiro de canhão, que havia sido disparado do maior navio brasileiro da época, o Encoraçado Minas Gerais. O que havia acontecido era que os marinheiros do Encoraçado Minas Gerais se organizaram com os marinheiros de outras grandes embarcações do Brasil, São Paulo, Bahia e Deodoro. Essas 4 embarcações estavam em motim. O maior líder da revolta da Chibata era o João Cândido. Ele conseguiu organizar várias tripulações para fazer essa revolta. Esse motim todo ocorreu, pois na época os marinheiros de patente baixa, quando faziam algo de errado, eram punidos com chibatadas. Além disso, o tratamento que os marinheiros recebiam era como se eles fossem escravos e não pessoas que defendiam o país. Durante todo o ano de 1910, os marinheiros tentavam conversar com seus superiores para que as chibatadas acabassem, mas isso não mudava nada e todos ficavam revoltados. Então, no dia 22 de novembro, quando eles atiraram uma bala de canhão, era para todos ouvirem que a revolta havia começado. Durante a revolta, alguns carrascos que ficavam na embarcação foram os primeiros a serem assassinados, pois a maioria deles era que davam as chibatadas. Durante essa revolta, eles mandaram uma carta para o presidente Hermes da Fonseca. Nessa carta, eles pedem que ocorra o fim da chibata e a anistia dos marinheiros que participaram da revolta. Hermes, com as cartas em mão, percebeu que não havia o que fazer e ele teria que concordar com os termos. Os ministros da época falavam para ele recusar e explodir os navios. Então, abismado, ele dizia: Como vou iniciar uma guerra contra os marinheiros da minha própria nação? Vendo que não havia o que fazer, ele aceitou o termo e a partir daquele momento a chibata havia acabado e todos estavam livres. Em 10 de dezembro de 1910, Hermes anuncia que eles estavam em estado de sítio. Daquelas 2.000 pessoas que participaram da revolta, 600 foram presas. Dessas 600, eles escolheram os 18 mais influentes e levaram para um presídio na Ilha das Cobras. Nessa ilha, eles eram muito maltratados e foram deixados para morrer. Destes 18, 2 sobreviveram, e um desses 2 era João Cândido. Enquanto isso, 100 prisioneiros são mandados para um navio chamado Satélite. Em alto mar, dezenas de prisioneiros são fuzilados e jogados no mar, o restante levado para o norte para trabalhar até a morte. Hermes da Fonseca queria trocar os governadores ou presidente da província de cada estado, então ele mandou exercício para substituir os presidentes das províncias que ele não gostava muito. Ele chamou essa política de substituição arbitrária ou política das salvações. E ele foi substituindo os presidentes das províncias. Naquela época era o coronelismo, ou seja, o coronel que batesse a pé mais forte ganhava. Em São Paulo, por exemplo, o Hermes foi para substituir o presidente da província. Porém, o presidente de São Paulo não quis sair, juntou os aliados e disse que não iria sair de modo nenhum. Então, o presidente recuou e foi para o Nordeste e foi trocando os presidentes de cada estado. Então, quando ele trocou o presidente do Ceará, a população não gostou e todos ficaram contra o presidente Hermes. Então, entre eles o padre Cícero, que era muito influente e a favor da família Accioli. E aí começava a revolta do Juazeiro, que envolvia todos. Só que ela envolvia principalmente uma disputa entre coronéis, os coronéis amigos do presidente e os amigos do padre Sincero, que ganharam a guerra. E quando eles chegaram, o presidente recolheu essa vitória e respeitou todos. A família amiga do padre Cícero, a família Accioli, voltou a comandar o Ceará. Na fronteira do Paraná com Santa Catarina, havia muitos sertanejos que não tinham documentos para provar que eles estavam donos daquelas terras,
que chegou a empresa dona das ferrovias que expulsaram os sertanejos dali. Um tempo depois, um homem chamado José Maria, que dizia a ser a encarnação de dois monges que passaram por ali a um de 1844, chamado João Maria, e outros em 1894. Ele juntou mais de 2.000 sertanejos. Em uma noite, alguém denunciou à polícia que havia muitos sertanejos naquelas terras. Naquela noite foram 400 policiais atirando e mataram 20 sertanejos, incluindo o José Maria. Após isso, eles nomearam mais duas pessoas para serem os líderes: Maria Rosa, de 15 anos, e Joaquim, de 11. Maria Rosa e Joaquim, durante sua liderança, mandaram os sertanejos botar fogo em uma madeireira, e quando os policiais tentavam acabar com eles, eles colocavam os policiais para correr. Essa guerra chamada Guerra do Constatuto durou 5 anos, que teve o saldo mais de 20.000 mortos. O último ano do governo de Hermes Fonseca foi sobre estado de sítio, e no último ano de governo dele começa a Primeira Guerra Mundial.